Para os Navy SEALs em EPUB que estream em o Vale do Rio Kunar, no leste no Afeganistão, ela era simplesmente a noite. Enfermeira, uma mulher quieta com uniforme desbotado que ela nunca levantou a voz, nunca reagiu às piadas, e tomou seu café sozinha todo amanhecer no mesmo plástico quebrado cadeira. O tenente-comandante da equipe ela deixou isso claro logo no primeiro dia. Sem cerimônia, enfermeiras contratadas ficaram de fora do caminho e deixe os profissionais trabalho. O que ele não sabia era que Clary Weston havia rastreado o terreno mais perigoso do que qualquer coisa que alguém naquele momento Fab já tinha visto algo assim. Ela tinha carregado fuzileiros navais feridos sob fogo cruzado. Distâncias que tornaram até mesmo as focas pense duas vezes. E a cicatriz profunda ao longo do lado esquerdo do pescoço dela não era de cirurgia. Quando uma célula do Talibã dominou o perímetro nas primeiras horas de manhã, homens armados invadiram diretamente para dentro da instalação médica. Os SEALs finalmente descobriram que seu contrato a enfermeira sabia exatamente o que fazer com um rifle, que ela já havia feito isso antes, e que o nome gravado na pulseira em seu pulso pertencia a alguém que ela havia jurado que nunca mais perderia. O resultado, você não vai querer perder. O que ela fez no meio disso o campo de batalha deixou todas as focas pálidas e sem palavras. Curta, comente e inscreva-se. Porque esta história lhe lembrará que a pessoa mais capaz na sala geralmente é aquela pergunta que ninguém pensa em fazer. A primeira rodada veio pelo leste. Parede da instalação médica às 2h14 numa manhã de quarta-feira no Vale de Kunar. Atingiu o suporte de bolsas de soro. O soro fisiológico derramou no chão comum. Rio lento e cristalino. Clary Weston não. Ela se encolheu. Estava parada no depósito, reabastecendo o balcão de selos torácicos por farol porque as luzes superiores em um container ISO estava piscando. Por 3 dias e a solicitação de manutenção não tinha chegado a lugar nenhum. O Vale de Kunar às 2h da manhã. Era um tipo específico de silêncio que a maioria das pessoas confundiram o Pacífico. Clary fez não cometa esse erro. Ela havia aprendido em patrulhas por lugares neste mesmo países que eram mais difíceis do que este vale por graus que levariam páginas para explicar que o silêncio antes algo terrível era algo único barulho, se você soubesse como ouvi-lo. Ela tinha ouvido isso a noite toda, não era só exatamente assim. Mas como a ausência de um som. A ausência do vento que normalmente se deslocava da linha da crista depois meia-noite. A ausência dos cães vadios, que viviam ao longo do fio leste latiu para tudo e para nada. A ausência dos pequenos ruídos comuns à paisagem se forma quando não é perturbada. A paisagem havia sido perturbada. Ela ouviu o soco redondo através do aço corrugado da parede leste. Ela ouviu o impacto contra o suporte de bolsas de soro com parece um soco batendo em uma porta oca. Ela ouviu o soro fisiológico chegar ao chão. E ela já estava se mexendo antes de qualquer um dos outros. Isso foi processado e transformado em linguagem em seu cérebro. Ethan, desça agora. 1. Ethan Cole tinha 24 anos. Anos de idade e havia sido marinheiro da marinha por 16 meses. Ele caiu no chão. Sem fazer uma única pergunta, completamente plano e rápido, com os cotovelos trabalhando à sua frente. Os joelhos bateram no concreto. Isso contou para Clary. Mais sobre ele do que sobre seu histórico de treinamento, suas avaliações, ou qualquer coisa tenente o comandante Harlan havia dito sobre ele na semana anterior à sua chegada. Bom. Instintos. Ela arquivou isso e guardou. Em movimento. O alarme da base começou a soar. 40 segundos após o primeiro disparo.
40 segundos não foram rápidos. Em 40 segundos, Clary havia apagado as luzes internas. Reposicionou o carrinho móvel de medicamentos como cobertura para a entrada da sala de cirurgia e concluiu um levantamento visual completo de a sala de emergência sob a luz dos faróis. 2 pacientes em recuperação pós-cirúrgica. O primeiro foi um operador SEAL chamado Reardon, 28 anos, fratura antiga do rádio, reparada, ambulatório desde ontem de manhã. O segundo era um combatente não ambulante. Vítima com ferimento abdominal por arma de fogo, 3 dias post-top, sedado, necessitando de atividade e manejo das vias aéreas. Ela observou o deles posições. Ela calculou os ângulos. Ela calculou a distância até a parede de abastecimento reforçada na parte traseira canto da baía. Ela também observou localização da arma secundária na parte inferior gaveta do armário de suprimentos. Artilharia. O sargento Marcus Webb o havia colocado lá. Há 11 dias. Na manhã seguinte, Clary tinha mencionado a ele enquanto tomavam um café horrível em o espaço entre a sala de emergência e o corredor de acesso TAC em uma voz que fez não convidar a esclarecimentos de que a abordagem leste à base de operações avançada, FOB, tinha sido sob vigilância por 8 dias. O padrão de relatórios de contato nos boletins informativos matinais sobre ameaças mostraram estabilidade. Compressão, cada relatório um pouco mais perto. Um pouco mais específico. Ela não contou a Webb como ela sabia ler esses padrões. Ela não precisava. Webb tinha 41 anos e já havia cumprido 4 penas. Turnês neste país e 2 no Iraque, e ele possuía a qualidade peculiar de atenção que pertencia a pessoas que havia sobrevivido a muita coisa confiando em outros que notaram as coisas. Ele não tinha fez uma única pergunta. Ele havia colocado a arma de fogo na gaveta na manhã seguinte sem dizer uma palavra. Clary puxou a gaveta. Abrir agora. Ela conferiu a revista. Ela tocou, sentou-a, engatou o slide. Coloque a arma no balcão dentro com os braços estendidos e o focinho apontado para a porta. Lá fora, o Vale de Kunar havia se transformado ela mesma do avesso, também conhecida como fogo. Ela contou. Clarão do disparo através do único janela reforçada acima da prateleira de suprimentos. 3 posições de tiro, todas elas dentro do fio. Não é um contato de teste. Não foge de assédio, um coordenado ataque a pé, saltando e se movendo rápido, movendo-se em direção ao centro do complexo, em direção às operações táticas centro, em direção à unidade médica. Porque era para lá que você ia quando você queria matar americanos feridos e filmar. Clary sabia disso porque ela estudou o Talibã durante 11 anos. Tinham estudado a doutrina deles, a deles técnicas de movimento, seu alvo prioridades de seleção. Ela havia estudado isso em salas de aula em Quântico, em reuniões informativas no acampamento Pendleton, e de joelhos no Afeganistão. Poeira em lugares mais acidentados do que este vale, com o som do seu próprio batimento cardíaco alto em seus ouvidos, e a compreensão de que o conhecimento era o que a mantinha viva. Ninguém em Fobestrel sabia disso. Isso foi. Esse era o objetivo principal. Ethan rastejou em direção a ela sobre os cotovelos, permanecendo abaixo da linha da janela, movendo-se plana e rapidamente de uma forma que a impressionava até hoje, adaptável. Ela também arquivou isso. O que? O que está acontecendo? Ele manteve a voz embargada. Controlado, por pouco. Ataque direto. O perímetro leste é comprometidos. Eles estão se movendo em direção ao centro médico. Ela disse isso do jeito você afirmou. Altitude ou velocidade do vento, factual,
Direto, sem nenhum floreio. Eles estão entrando aqui no prédio. A unidade médica é a mais suave. Alvo em qualquer base operacional avançada em qualquer teatro de guerra. Pessoal ferido, equipe médica, presença armada mínima. É sempre o objetivo prioritário. Ela já estava se mudando para Renan, o poste ambulatorial. Em pé, costas canto atrás da parede de suprimentos. Você fica. Você ficará aí até que eu mande você sair. Você sai. Não faça barulho. Você não sai. Faça entendeu. Reagan se moveu rapidamente por causa da voz ela estava usando agora e não permitia. Para debate. Ela não havia usado aquela voz. Em 9 meses. Voltou sem esforço, da mesma forma que a memória muscular sempre voltou quando o corpo precisou, rapidamente. E limpo e seguro. Ela sentiu o olhar de Ethan sobre ela. Ela podia sentir isso sem precisar se virar. Isso qualidade da atenção que muda quando uma pessoa percebe o indivíduo que possui. Estava olhando para isso há meses, nunca foi certamente uma pessoa que estava realmente lá. Ela havia sido vítima de aquele olhar antes na província de Elma em os corredores do hospital de veteranos de Billings em todos os cômodos de sua vida civil onde ela havia tentado com diferentes graus de o sucesso é ser a pessoa que está na sala. Ela era esperada e não a pessoa que realmente era. Era. Ela não precisava daquele olhar agora. A máscara já tinha desaparecido. Ela não tinha removeu-o deliberadamente. O combate tinha removeu. Do jeito que sempre removeu. Tudo o que é desnecessário. Como um incêndio consome o que não é essencial e só resta o que é. O que sobrou foi o que ela sempre fora. Ela se mudou para a moldura da porta. Mais fogo. Mais perto agora. A parede ondulada estremeceu com a percussão de projéteis atingindo esco-barreiras do outro lado. Clary pressionou com as costas encostadas na parede do container. No lado esquerdo do batente da porta. O ângulo de aproximação não dominante, posição que lhe dava uma fração de um segundo de vantagem sobre qualquer um que esteja pressionando pela direita. Seu farol ela estava desligada. Sua respiração estava lenta e medida. Ela havia aprendido a respirar assim, aos 23 anos, ficou agachado do lado de fora. Muros compostos na província de Elma, aguardando o sinal, compreendendo foi o que aconteceu nos próximos 10 anos. Os segundos seriam determinados inteiramente por a qualidade de sua preparação no 10 segundos antes. Ela estava muito bem preparada. Ethan, a voz dela baixou para um tom mais grave. Ele nunca tinha tido notícias dela antes. Preciso, cada palavra colocada com cuidado de alguém que sabia exatamente quanto um espaço onde uma única instrução pouco clara poderia ser inserida a custo. O paciente sedado permanece com mantém as vias aéreas dele desobstruídas e monitore sua SPO2 continuamente. Não importa o que você ouve falar deste lado da Bahia, você faz não se mexa. Não saia do lado dele. Faça você me entende. Sim. Apertado, mais firme. Bom o suficiente. O vento havia cessado. Completamente do lado de fora. Até o alarme da base. Parecia abafado agora, distante, irrelevante. A geometria específica disto porta. Nesse momento, as estrelas sobre o vale de Conar estava suficientemente iluminado para projetar sombras tênues através da janela reforçada. Clary conseguia ver a forma da passarela de paletes através do estreita fresta na base da porta-estrutura. A passarela de paletes de madeira que conectou a sala de emergência à conversa corredor de acesso.
A rota que apenas equipe médica e liderança sênior dos SEALS usado. O percurso dentro do interior perímetro. O perímetro interno que era não mais segurando. Uma sombra cruzou o fresta na base da porta. Então outra sombra. Eles haviam desativado a luz externa com sensor de movimento. Ela tinha percebido que estava escuro há 6 minutos e não disse nada, não se mexeu nada, porque reagindo, ela teria lhes dito que percebido. Inteligente, metódico. Eles vinham observando essa abordagem há algum tempo. Mais tempo do que esta noite. A maçaneta da porta virou. Clary Weston, trauma contratual enfermeira da Phoebe Kestrel, a mulher que levou ela tomava seu café sozinha e nunca olhava nos olhos dela. Contato com o tenente-comandante Harland, quando ele a interrompeu em briefings, pressionou o calcanhar dela apoia a mão espalmada contra o recipiente. Parede. Ela expirou uma vez, lenta e completa, do jeito que ela havia aprendido em alguns lugares, expire antes de acionar o gatilho. Que a maioria dos homens nesta base tinha nunca vi e nunca veria. A porta abriu-se para dentro. O primeiro lutador veio. Rapidamente, movendo-se para a esquerda para liberar a entrada. Rifle em punho, mirando no alto. Ele deveria ter escaneado mais baixo. Clary estava já ao nível da sua linha central. O que acontecerá nos próximos 4 segundos? Seria reconstruído posteriormente a partir de contas que ninguém neste chaveiro tinha. Eles esperavam que um dia tivessem que ceder. 9 meses antes, Clary Weston carregou a mesma mala que ela estava carregando. Desde que ela tinha 19 anos. Um apartamento em Billings, Montana, tinha 2 quartos. Ela usou um deles, o com a cama e a janela que dava para ver saindo para um estacionamento e passando pelo estacionamento. Uma fina faixa de céu que ficava laranja à noite fazia ela pensar nas coisas que havia parado de fazer, permitindo-se pensar sobre isso. O segundo quarto tinha uma cadeira dobrável e um abajur. E uma pilha de livros de anatomia que ela tinha memorizado e nunca mais devolvido à prateleira. A cozinha tinha borra de café, uma caneca e uma gaveta de comida para a viagem. Menus que ela nunca abriu porque ela sempre pedia a mesma coisa do mesmo restaurante tailandês, 2 quarteirões a oeste. O apartamento não parecia um lar. Parecia uma posição que ela estava ocupando. Clary cresceu em Hardin, Montana, uma pequena cidade às margens do rio Bigor, a 2 horas de distância. A leste de Billings, onde a terra achatada em uma bacia ampla e seca que poderia parecer o fim do mundo em uma manhã de fevereiro e como todo mundo numa noite de julho. Seu pai dirigia um caminhão graneleiro para uma empresa regional. Cooperativa. A mãe dela trabalhava na linha de frente. Balcão na clínica de saúde do condado. Ninguém em sua família jamais havia servido. Ninguém em sua família jamais havia servido. Já tinha ido à faculdade. Para Clary, alistar-se aos 19 anos não era um ato patriótico. Decisão. Foi uma decisão arquitetônica. Ela precisava de estrutura. Ela precisava saber quais eram as regras e quem as estabeleceu e o que aconteceu quando eles foram quebrados. O mundo civil sempre lhe parecia o oposto do que ela pensava. Como um jogo onde todos os outros já ela conhecia as regras. E estava sempre 6 voltas atrás. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos tinha muito regras claras. Ela já havia feito seu trabalho inicial. Treinamento no MCRD San Diego e depois sair do outro lado 10311, um básico soldado de infantaria, a profissão fundamental do Corpo de Fuzileiros Navais, o trabalho que tudo outra coisa foi construída sobre ela. Ela era compacta e rápido e extremamente difícil de chacoalhar, o que lhe foi útil em suas atividades militares.
Especialidade ocupacional. E também útil quando seus colegas do sexo masculino no batalhão passou os primeiros 3 meses tentando descobrir o que a perturbou. Eles não a encontraram. Ela foi selecionada para o programa de equipe de engajamento feminino 2 anos após seu primeiro alistamento. O programa DFIT era um pequeno programa de elite que fuzileiras navais anexadas à infantaria patrulhas de combate no Afeganistão, conduzir o envolvimento da comunidade em aldeias onde as restrições culturais impediu que os fuzileiros navais do sexo masculino falassem diretamente para as mulheres. Não era nada glamouroso, politicamente complexo e fisicamente brutal. Foi também um trabalho verdadeiramente importante em maneiras que os comunicados de imprensa nunca capturados e os operadores no recebendo o benefício de sua inteligência pacotes raramente lembrados de serem reconhecidos. 3 destacamentos para a província de Helmand, 207 patrulhas, 31 confrontos diretos com fogo. Uma estrela de prata por ações durante uma emboscada complexa nos arredores do distrito de Nave em um inverno de 2018. Os detalhes do qual permaneceu classificado envolvendo um controle de hemorragia juncional em um oficial da Marinha ferido sob condições de longa duração, disparos de armas leves de múltiplos disparos posições, depois das quais ela então forneceu fogo de supressão por 19 minutos com um rifle que ela havia tirado de um baixo até a força de reação rápida chegou. Ela nunca tinha contado a ninguém que história fora dos canais oficiais. Ela era muito boa em manter sua história em segredo. Ela mesma. A pulseira em seu pulso direito tinha acabamento preto titânio fosco com letras tão pequenas que era preciso segurá-las. Feche para ler. Cabo Maia Torres, USMC, 3 de fevereiro de 2019, província de Kandahar. Eles haviam recebido parceiros durante 1 ano e meio. Maia tinha 22 anos, aterrorizado com alturas e possuído por a capacidade de fazer qualquer pessoa rir em qualquer situação que Clary nunca tinha visto correspondeu antes ou depois. O IED que Maia foi morta por detonação acionada por comando. Clary estava a 2,4 metros de distância. A explosão tinha jogaram em uma vala e a entregaram a ela. A cicatriz no lado esquerdo do pescoço dela, uma longo sulco diagonal onde estilhaços passou perto o suficiente para determinar-o pelo resto da vida. Ela carregou pulseira porque ela havia prometido a Maia mãe ela faria. Ela carregou isso porque Maia morreu no meio de uma frase. Algo para ela e Claire nunca tinham tido. Finalmente consegui parar de me perguntar qual seria o fim dessa frase era. Após deixar o núcleo aos 31 anos, ela usou seus benefícios do GI Bill para um curso acelerado. Programa de enfermagem na Montana State. Ela era uma boa enfermeira pelo mesmo princípio que a torna uma boa fuzileira naval. Ela era concentrada, ela estava calma e não pânico quando a situação se tornava extrema. Ela foi contratada pelo Departamento de Assuntos de Veteranos de Billings. Imediatamente. Ela durou 14 meses antes o Meridian Medical Group, um contratado apoio a operações especiais conjuntas, ofereceram a ela um cargo de enfermeira de trauma em uma base operacional avançada no leste Afeganistão. Ela disse sim antes que eles terminassem. Oferta. O recrutador ao telefone fez uma pausa que lhe indicou que ele não estava acostumada com isso. Ela disse sim porque Billings estava quieta de uma forma que incomodava. Em seu peito como uma mão. Ela disse sim. Porque a enfermagem de trauma em um hospital de veteranos moviam-se muito lentamente para mãos que aprendeu a trabalhar rápido. Ela disse sim porque tinha 33 anos. Velho e ainda não tinha descoberto como viver num mundo onde ninguém precisa dela para ser exatamente o que ela era. E ela disse sim, porque Maia tinha 22 anos quando ela morreu.
E Clary tinha feito um acerto de contas tácito consigo mesma que ela ainda não tinha permissão para parar. Fabi Kestrel estava sentada em uma seção estreita de o Vale de Conar, onde o rio fazia uma curva leste, e as linhas de crista em ambos as laterais se aproximaram o suficiente para formar a base. Parece a parte interna de um punho. 3 estruturas reforçadas e um conjunto de isocontainers atrás das barreiras esco e foi de 3 filamentos. O entorno terreno era o tipo de terreno que favorecia as pessoas que sabiam disso e puniram as pessoas que não o fizeram. Clary chegou numa tarde de segunda-feira e na parte traseira de um CH-47. Ela desceu da rampa e entrou no rotor. Lavou e ficou parada por um instante, observando as linhas de crista. Seu pensamento era tático. Seu segundo pensamento era que ela precisava manter sua primeira pensou consigo mesma. Ela guardava a maioria das coisas para si mesma na Fabi Kestrel. O médico responsável pela instalação do nível 2 era da comandante Patrícia Sorrell, cirurgião de trauma da Marinha, 43 anos antigo, preciso e sem pressa. Sorrell havia lido o arquivo do empreiteiro de Clary. Na manhã em que chegou, e ligou, ela foi contatada diretamente 3 dias antes do destacamento. Ela não havia pedido a Clary para confirmar o conteúdo do arquivo. Ela acabará de dizer num tom que comunicava tudo sem afirmar nada que ela estava fico feliz por ter tido pessoas experientes nela. Funcionários. Clary tinha entendido. Eles nunca mais se falou sobre isso. O CIA ou comandante do pelotão era o tenente-comandante Bryce Arlon. Ele tinha 40 anos e 1,85 metros de altura. Com cabelos escuros ficando grisalhos no templos e uma mandíbula construída para a autoridade. 13 anos em guerra naval especial. 8 desdobramentos de combate. Um serviço conjunto. Medalha de condecoração e Cruz da Marinha que ele não demonstrou, mas todos estavam lá. O FOB sabia disso. Ele tinha o tipo de registro operacional que fez as pessoas ficavam em silêncio quando falavam sobre isso. E ele havia construído uma mitologia para si mesmo sobre esse registro da maneira particular que alguns policiais fazem isso, com cuidado e deliberadamente, tijolo por tijolo. Ele apresentou-se a Clary em seu primeiro encontro. Dia por não se apresentar. Ele caminhou pela sala de emergência durante sua orientação, olhou para ela uma vez, e continuou caminhando. Ela ouviu mais tarde no corredor externo conversando com o Sênior Corman. A rotatividade de funcionários terceirizados também é alta. Rápido. Mantenha-os em estoque post-top vitals. Tudo que é real vem para primeiro nós. Clary ouviu isso. Ela entrou com o processo. Ela seguiu em frente. O que aconteceu depois disso? As próximas 6 semanas foram lentas e consistentes. A arquitetura de demissão que ela tinha vem trilhando toda a sua carreira, apenas com um uniforme diferente. Arlon não fale com ela nas reuniões informativas. Quando ela estava presente na sala de emergência durante baixas entre os operadores, ele se posicionou ele mesmo para se dirigir ao comandante Cell exclusivamente, como se Clary fosse um pedaço de equipamentos que por acaso estavam ocupando o quarto. Ele fez pequenos, precisos comentários ao seu núcleo dentro dela ao alcance da audição. Comentários sobre qualificações, sobre experiência de campo, sobre a diferença entre trauma de livro didático e a coisa verdadeira. Clary não respondeu a nenhuma delas. Ela estocava suprimentos. Ela administrava a área postal. Ela cuidava. Trabalhavam nos turnos da noite. Porque os turnos da noite eram mais longos e mais difíceis, e isso lhe agradava porque o trabalho mais árduo lhe caía melhor do que o mais fácil.
Sempre combinava com ela. E ela começou silenciosamente. E sem aviso prévio para ensinar Ethan Cole. Ele era o Corma mais jovem do equipe, talento bruto sem nenhum campo experiência, bons instintos sem estrutura para colocá-los. Ela reconheceu ele imediatamente. Ela tinha sido exatamente aquela pessoa, uma vez, com 20 anos e cheia de potencial que não tinha contexto. Procurando alguém que lhe mostre onde a estrutura era. Certa noite, 3 semanas depois, ela o encontrou. Olhando fixamente para um kit de selo torácico que ele acabará de ter reabastecido. Segurando do jeito que você segura. Algo em que você não tem certeza de que poderia usar corretamente sob pressão. Ele não sabia que ela estava atrás dele. Segundo espaço intercostal, disse ela. Linha hemiclavicular. Se você conseguir sentir a rib, você está no bairro certo. Ele se virou assustado. Então ele olhou para ela como jovens olham em pessoas mais velhas quando elas não têm certeza se devemos ser gratos ou cautelosos. Eu sei. Só quero ser rápido o suficiente. Rápido é o que você obtém depois de lento. Automático. Ela pegou o kit novamente. Da embalagem. Eles funcionaram por 2 horas. Ninguém pediu para ela fazer isso. Ninguém autorizou. Ninguém sabia. Mas no Vale de Conar, em uma faixa estreita de geografia, de onde vieram as linhas de crista de perto, e o relatório de ameaças usado palavras como iminente e credível, Clary Weston entendeu que a melhor proteção que ela poderia dar a qualquer pessoa neste assunto. FOB não era arma secundária no estoque gaveta. Era para garantir que quando o pior aconteceu, o jovem ao lado dela. Ela sabia exatamente o que fazer. Ela estava certa. Sobre isso. Ela estava certa sobre a maior parte. Coisas. Era a parte que fazia as pessoas desconfortável. O resumo da ameaça matinal na terça-feira. 4 semanas antes do 12 pessoas participaram do ataque. Clary ela não era uma delas. Ela leu o resumo. Depois, de pé no corredor fora do centro de operações táticas porque a cópia impressa foi postada em um quadro de cortiça perto da porta e lendo um breve comunicado em um corredor era algo uma enfermeira de trauma contratada poderia se virar sem qualquer pessoa que decidisse que era algo incomum. Breve usou a expressão padrão aumentado de atividade em referência ao leste corredor de aproximação. Classificou a ameaça. Nível moderado. O recomendado. A resposta foi intensificada pela situação. Conhecimento. Ela ficou parada no corredor por um tempo. Depois de ler. Então ela foi encontrar sargento de artilharia Webb. Webb estava no frota de veículos operando seu equipamento diário verificar com um método sistemático e sem pressa a precisão que caracterizava tudo sim, ele era. Era um homem grande, de porte físico robusto. Batente da porta, com um rosto que tinha sido desgastado por anos exposto ao ar livre em um clima que não permitia negociação. Ele tinha sido educada com ela desde o primeiro encontro. Dia no chaveiro, com cuidado, modo observador de alguém que era reservando o julgamento enquanto presta muita atenção plena. Ela havia notado o jeito ele a observou atravessar o portão. Ela tinha percebeu que ele sempre sabia onde ela estava foi de uma forma discreta que pessoas preocupadas com a segurança rastreadas tudo ao redor dele sem aparecer ela contou a ele sobre o padrão em os relatórios de contato, a compressão, os intervalos. Ela não explicou a sua estrutura analítica porque a análise era auto-evidente. Se você soubesse o que você estava olhando, e ela estava ele ainda não tinha certeza se sabia, mas sabia. Fiz-lhe uma pergunta. Quanta confiança? Você é? Ela perguntou.
9 em 10, ele assentiu com a cabeça uma vez e voltou para o seu lugar. Verificação de equipamento. A arma secundária apareceu em a gaveta de suprimentos na manhã seguinte. 2 dias depois, ela tentou algo diferente. Abordagem. Ela solicitou uma reunião com o comandante Sorel, que o concedeu. Imediatamente, fechou a porta. Claire apresentou sua análise, a compressão padrão, o momento do contato relatórios, a correlação com o conhecido célula talibã regional que havia sido interrompendo as operações da FEB no Vale por 6 meses. A abordagem oriental como a via de infiltração mais provável com base na máscara de terreno e no posições da segurança FOB existente postagens. O que deixou uma lacuna de aproximadamente 70 metros de solo morto ao longo da drenagem vala que atravessava de leste a oeste base da linha da crista. Sorel escutou. Sem interromper. Ela perguntou a 2 perguntas. Ambos eram perspicazes e correto. Então ela disse que aceitaria. Para Harlan. O encontro com Harlan ocorreu na manhã seguinte. Claire não estava convidada. Ela ouviu o resultado de Sorel naquela noite, entregou com expressão silenciosa e contida de um profissional que havia perdido um argumento que ela tinha certeza que deveria ter vencido. Ele diz que a avaliação de ameaças a equipe está cuidando disso. Ele diz que o contrato funcionários trazendo sua própria análise de ameaças para o comandante do pelotão está fora do pista e cria atrito com a ciclo de inteligência. Ela fez uma pausa. Ele usou a frase fora da faixa 3 vezes. Claire pensou sobre isso. Então ela foi de volta à sala de emergência e reorganizada. O kit de primeiros socorros para vítimas em massa. Ela estive organizando e reorganizando o MCI Kit de preparação para 2 semanas. Ela havia se mudado. Produtos sanguíneos para maior acessibilidade e posição. Ela havia encenado adicional agentes hemostáticos em cada leito. Ela tinha submeter Ita a um trauma de combate sequência 3 vezes e estava planejando um quarto. Ninguém havia autorizado nenhum dos isso. Ninguém lhe disse para parar. Ethan percebeu. Ele sempre percebia as coisas. Que era a qualidade nele que ela passou a ser mais valorizada do que todas as outras. Ele nem sempre entendia o que era. Percebendo, mas ele percebeu, o que significava ele poderia aprender o segundo passo. Você continue organizando o armário de suprimentos. Ele disse a ela certa noite, cerca de 10 dias antes do ataque. Como se você estou sempre esperando algo. Estou sempre esperando por isso. Eu sempre estou esperando alguma coisa, disse ela. Isso é a única postura sustentável neste trabalho. Ele pensou nisso. Ele estava sentada na caixa de suprimentos que ela tinha reivindicada como sua cadeira não oficial durante os trechos mais tranquilos da noite mudança. Ele tinha aquele olhar que às vezes tinha. Quando ele estava resolvendo alguma coisa complicada na cabeça dele. O olhar que fez com que ele parecesse mais jovem do que 24 anos ou mais. Mais de 24 simultaneamente. Você sempre foi assim? Perguntou ele. Como assim? Ele ponderou sobre a palavra. Com cuidado. Pronta. Ela ficou em silêncio por um tempo. Momento. Ela olhou para a parede ondulada do containerizo na pequena fotografia. Alguém havia gravado algo ali meses atrás. Foto de um Golden Retriever sentado em uma piscina para gatos cercada por algo que parecia para ser a tarde mais feliz daquele vida de cachorro. Ela olhou para aquilo por um instante. E algo em seu peito liberou metade da tensão. Eu não estava sempre. Ela virou o pacote de sutura. Suas mãos.
Eu nem sempre estava pronto. Eu tinha a aprender a ser. Ela fez uma pausa. Alguém me ensinou. Ele esperou. Ela não. Elaborar. Havia coisas para as quais ela não estava preparada. Diga-lhe ainda. Fragmentos de sua história. Que ela guardava no interior onde a pulseira em seu pulso direito vivia no espaço que ela havia construído ao redor de Maya Torres e a manhã de fevereiro em Kandahar, província que havia mudado a forma de tudo que veio depois. Ela não estava preparada. Entregar essas peças a qualquer pessoa neste chaveiro. Talvez para qualquer pessoa em qualquer lugar. A ferida ainda estava cicatrizando. Já fazia 9 anos. Velha e ainda trabalhando, o que me disse algo sobre a natureza de algumas feridas, daquelas que não cicatrizam. Elas apenas uma cicatriz. E a cicatriz é útil se você deixa estar. Se você construir em cima disso em vez de escondendo torre, ela disse para si mesma. Às vezes à noite sozinho no container onde ela dormia. Não. Maya. Às vezes ainda era Ela ainda estava trabalhando nisso. Ela tinha pessoas perdidas antes de Maya, mas Maya tinha fui eu quem quebrou o selo, aquele cuja ausência havia reorganizado a arquitetura de sua vida interior permanentemente. Eles tinham sido os mesmos patente, mesmo programa, mesma patrulha rotação. 2 mulheres em um mundo que tinha não foi construído para eles, e não particularmente quero atendê-los, navegando junto com o específico força, humor e feroz reciprocidade e lealdade de pessoas que não têm alternativa. Eles haviam brincado sobre o absurdo da situação. De tudo constantemente porque a única outra resposta para o absurdo de tudo era desespero, e o desespero não existia. Operacionalmente viável. Maya Torres ela queria cursar medicina veterinária. Ela tinha um plano e um cronograma. Ela falavam disso sempre que tinham um trecho tranquilo durante uma patrulha, o que não foi frequentemente. Agora ela estava à direita de Clary. Pulso de titânio. Clary voltou-se para Ita. Você tem boas mãos. Ela disse que seus instintos estão certos. Aquilo que você falta a parte automática. A parte onde você não precisa pensar porque seu corpo já fez isso tantas vezes que isso acontece antes do pensamento. Ou seja, o que estamos construindo. Ela olhou para ele. Diretamente. Quando algo acontece nisso, você não terá tempo para pensar. Você só terá o que já está em suas mãos. Ele assentiu com a cabeça. Ele acreditou nela, o que era não é a mesma coisa que entendê-la, mas foi o começo de entendendo-a. Você já esteve aqui. Antes, disse ele. Não é uma pergunta. Algo entre uma declaração e uma adivinha. Ela se levantou. Ela pegou o manifesto de reabastecimento. A terceira prateleira precisa de selos torácicos, disse ela. Lado esquerdo. Nós já conversamos sobre isso. Ele quase sorriu. Ok. Ela quase retribuiu o sorriso. Na noite anterior, durante o ataque, houve um momento em que ela tinha pensado nisso desde então. Ela estava lá fora. Na sala de emergência, em pé sobre o palete passarela na noite fria de Kunar. Estrelas enormes acima, do jeito que as estrelas estavam em vales montanhosos sem luz. Poluição. O tipo de estrelas que fizeram você sentir que o céu era algo que ela conseguia alcançar. Ela estava segurando a caneca de café dela, que estava vazia. Ela estava olhando para a linha de crista a leste, que ela só conseguia enxergar como uma ausência escura contra o escuro ligeiramente mais claro do céu, uma borda irregular onde as estrelas parou. Ela tocou na pulseira. 9 meses,
disse ela baixinho. 9 meses da mesma coisa, e eu ainda estou aqui. Ela não contou isso a ninguém. Em particular, ela disse isso para Maya Torres, que foi sepultado em Billings, Montana, em um cemitério municipal no lado sul da cidade, e que Claire visitou 2 vezes por ano em que ela estava nos Estados Unidos, e de quem ela sentou-se ao lado da sepultura sem dizer uma palavra. Porque todas as coisas que ela queria dizer já estavam entendidos. Acho que amanhã vai ser um dia especial. Ela olhou para a linha do cume. Eu acho que vai ser aquele tipo de dia em que o importante é que eu sou quem sou. Ela fez uma pausa. Gostaria de pedir que você cuidasse de mim. Quando se trata disso, seja qual for o relógio. Excesso significa quando você é o que você é agora. Ela tocou na pulseira novamente. Eu mantenho Ethan vivo. Você tem a minha palavra. Isso. O vento não se moveu. Ela foi de volta ao interior. Agora na sala de emergência, com a porta se abrindo e o cavaleiro fraturado por tiros e pelo cheiro de acordite começava a alcançá-la através dela. A brecha na parede leste. Claire Weston havia guardado a primeira parte daquilo. Promessa nos primeiros 4 segundos do noivado. A equipe de entrada esperava uma entrada tranquila. Alvo. Ela não era gentil. A primeiro lutador estava caído. O segundo havia sofrido um acertou no centro do seu corpo e recuou. De volta pela porta. Ela podia ouvir ele lá fora. Sua posição, seus movimentos. Ela conseguiu rastreá-lo pelo som de certa forma. Que 9 meses de amamentação tranquila, nem um pouco degradada. Ela estava de volta. Atrás do batente da porta, de volta à cobertura, sua respiração ainda lenta, suas mãos ainda firmes. Claire. A voz de Ethan veio do fundo da baía, tenso, mas controlado. O paciente sedado, sua saturação de oxigênio, SpO2, está caindo. Ele está se desenvolvendo. Dificuldade respiratória. Ela se virou. Cabeça sem se mover da posição. Ela conseguia vê-lo do lugar onde estava. Ele estava ao lado da cama, com as 2 mãos sobre ela. Via aérea, fazendo exatamente o que ela havia dito para ele fazer. Primeiro, projete o queixo, ela disse. Reposicione-se. E reavaliar. Você sabe disso. Feito. Ainda assim. Caindo. Acho que ele precisa de uma decisão definitiva. Via aérea. Lá fora, ela ouviu o movimento. Um cheiro fresco. Elemento. Mais lutadores chegando por aí lá do norte da instalação tentando flanquear o ponto de entrada. Ela tinha cerca de 90 segundos antes de eles chegarem ao ponto de acesso secundário. Escute-me. Ela não se moveu do batente da porta. Membrana crioceroide. Incisão horizontal. Introduza uma sonda de 1,5 cm através da incisão. Tubo sobre a bougie. Você conseguiu. No manequim 14 vezes. Você sabe onde suas mãos vão. Você não precisa pense. Você só precisa começar. Isso é um truque cirúrgico. Nunca fiz isso. Em um paciente real. A primeira vez é sempre uma verdadeira paciente. Seus olhos permaneceram no ponto de acesso secundário. Iniciar agora, Ethan. Já estou aqui. Um instante, apenas um. Então ela ouviu pregar o kit, e ela voltou toda a sua atenção para o kit, e ela voltou toda a sua atenção para ele. De volta à porta. O segundo elemento surgiu pelo norte.
canto da instalação médica durante uma corrida. Dois combatentes se movendo rapidamente perto do parede usando a sombra do container estrutura para cobertura. Era uma estrutura competente manobra de flanqueamento. Teria funcionado. Contra a maior parte do que eles teriam esperado encontrar dentro de uma avançada instalação médica de base operacional em um terça-noite. Não funcionou contra Clary Weston. Ela estava no ensino secundário. Ponto de acesso antes de eles chegarem lá. Ela havia se movido nos 10 segundos entre o primeiro contato e a abordagem pelas laterais. Remanejando-se pela sala de emergência, passado Ethan, o kit de teste e o monitor tela onde os pacientes sedados SPO2 a água ainda caía, passando pelo carrinho de drogas. Ela se posicionou como cobertura para a entrada da sala de cirurgia para o porta secundária na parede norte que existia como uma saída de emergência e que ninguém com esse chaveiro havia sido usado no 4 meses desde que havia sido instalado. Ela usou agora. Ela abriu para dentro 15 centímetros. Ela estava abaixo da linha de visão. Ela podia ouços de perto. 5 metros, 2 rodadas em um pivô forçado, e a abordagem norte já não era viável. Ela estava de volta lá dentro. O tempo que o alarme da base levava para disparar. Através de uma rotação completa. Ethan. Ela calçou um novo par de luvas enquanto ela voltou para a sala de emergência. Status. Crick está dentro. A saturação de oxigênio, SPO2, está chegando. O dele. A voz era diferente, mais baixa, do tipo daquele silêncio que se segue a algo grandioso. Está chegando. Ela olhou para ele por cima do ombro. O paciente. Ela olhou para as mãos dele, que ainda estavam no metrô, firmes, pegada com as 2 mãos, exatamente a técnica ela o havia interrogado durante 6 semanas sobre um manequim que não podia sangrar e não podia morrer. Ela olhou para o rosto dele, que era pálido, focado e presente de uma forma que ela não tinha visto antes. Ótimo, ela disse. Só essa palavra. Ele exalou. Ela se virou para a sala de cirurgia. Entrada. Sorrel estava lá dentro, tinha estado dentro de casa desde que o alarme tocou, trabalhando o caso abdominal. A sala de cirurgia não tinha janelas e possuía uma porta reforçada. E era a posição mais segura na instalação médica. Sorrel ficaria lá até o noivado havia terminado, o que era exatamente a decisão certa porque Sorrel era um cirurgião de trauma e o trabalho de um traumocirurgião estava na sala de cirurgia, não no corredor. E Clary havia confiado Sorrel com essa alocação no momento Sorrel tinha lhe dito que a sala de emergência era dela. Ela agora confiava nisso. Ela ouviu disparado da direção do principal composto. Operadores siam engajados de exposições de combate elevadas no lado leste da palestra. O QRF de o acampamento Urai havia sido desorganizado, ela sabia, porque o operador de rádio tio tinha chamado a atenção para isso no Bassett por nos últimos 12 minutos, e ela tinha estado monitorando a rede através do alto-falante no balcão de suprimentos. O mesmo alto-falante ninguém nunca lhe havia pedido para pagar. Atenção para porque enfermeiros contratados não era para estarmos prestando atenção para tráfego de rádio tático. 12 minutos desde o primeiro tiro, o noivado estava entrando em seu 3º ano. Fase. Ela ouviu botas no palete passarela externa. Vários conjuntos rápidos. Então a voz de Webb ecoou por todo o porta que ela ainda não havia trancado novamente. Aldridge. Você está aí. Ela atravessou para o batente da porta. Webb estava do lado de fora, totalmente equipado. Rifle em punho, capacete bem ajustado. Sangue nele. Manga esquerda que não era arterial.
Ele havia 2 fuzileiros navais de segurança do complexo atrás deles ambos jovens, ambos respirando com dificuldade. Seus olhos percorreram o cômodo. Em um arco rápido e profissional, Ethan foi cadastrado no consultório do paciente. Ao lado da cama, Claire estava sentada na porta. Quadro registrou os 2 imediatos ameaças que ela já havia abordado, e processou tudo em aproximadamente 2 segundos. Instalações seguras, disse ele. 2 abatidos. Do lado de fora, 2 posições de tiro. Suprimido. Ela manteve a voz baixa. Há uma terceira. Elemento. Não sei para onde eles foram. Após a tentativa de aproximação pelo norte ter falhado, eles recuou. Webb olhou para ela. Ele a encarou. Com a expressão que ela tinha sido observando se acumular em seu rosto por 11 dias. Desde a conversa sobre a abordagem leste, já que o braço lateral em a gaveta, já que cada pequena troca que havia sido construído, tijolo por tijolo, no olhar que ele estava lhe dirigindo naquele momento. A aparência de alguém que tem adicionado as coisas melhoraram e finalmente chegamos ao soma. O terceiro elemento está chegando pelo oeste. Lado. Ela disse que a vala de drenagem corre nessa direção. Se eles souberem a terreno, e eles vão usar o vala para chegar ao esco secundário linha no canto noroeste. Você tem cerca de 4 minutos. Ele a observou por um tempo. Só mais 1 segundo. Os Rangers estão na frente. Ele disse que era um teste. Ela olhou para ele. Os fuzileiros navais não respondem a comandos do exército. Uma batida. Vidente Fidelis Gune. Agora se mexa. Sua expressão mudou. Não de surpresa, reconhecimento. Ele se moveu. Ela voltou. Lá dentro. O que aconteceu nos próximos 18 dias? Os minutos seriam posteriormente descritos por HM2. Ethan colhe no relatório pós-ação como os 18 minutos mais instrutivos dele treinamento médico e também o mais aterrorizante. Ele descreveria isso por escrito em um documento governamental que seria lido por pessoas com posição significativa e atenção institucional séria. E a linguagem que ele usou naquele documento foi cuidadoso e contido da maneira que era necessário que fosse utilizada a língua oficial. Mas quando ele contou a história para os outros Corpsmen nos meses seguintes no contexto informal de refeições compartilhadas e descompressão de implantação, ele usou uma linguagem cuidadosa ou contida. A linguagem de alguém que tinha testemunhado algo que havia se tornado permanente reformulou sua compreensão do que era um ser humano poderia fazer isso simultaneamente. Ela se moveu entre o batente da porta e o sala de emergência. Ela tratou os pacientes e lutou. Ela lutou e tratou. Não houve pausa entre eles, não. Reiniciar, nenhuma transição que alguém quem observava conseguia identificar. Ela passou de pares controlados através de uma porta para controle de hemorragia juncional em um ao lado da cama, no mesmo movimento, mudando o que ela estava fazendo com a perfeição de um interruptor acionado num instante rápido demais observar. O primeiro operador SEAL passou pelo porta aos 12 minutos, carregada por 2 de seus companheiros de equipe, todos os 3 cobertos de sangue e poeira e a energia desesperada de homens que tinham sido lutando em campo aberto. Seu nome era Tenente Marcus Foy, 29 anos, veterano de 12 anos, ele tinha um canhoto. Laceração da artéria femoral causada por uma lâmina de dispositivo explosivo inclinado ao longo do norte linha esco. Ele estava consciente, mas seus pensamentos estavam se deteriorando. Sua pressão arterial despencando, sua cor virando cinzas. Claire o tinha no mesa de emergência em 8 segundos. Hemorragia juncional, ela disse, não para ninguém em particular.
para si mesma por clareza no ambiente paraíta. Artéria femoral no ligamento inguinal. O torniquete padrão não é adequado. Nós vá direto ao ponto. Ela pressionou os polegares em a prega inguinal acima da ferida e pressionar contra o osso pélvico com força que fez foi arquear as costas e xingar de um jeito que sugeria que ele era ainda muito viva. Ela manteve a pressão, ambos os polegares, peso corporal atrás deles. A técnica era específica e era doloroso e exigia precisão conhecimento anatômico de onde o comum artéria femoral corria contra a ilíaca. Eminência da pelvis e isso exigia força de preensão para manter a oclusão pressão contra um homem musculoso de 30 anos homem em extremo zita. Sua voz estava calma. Gaze de combate. Impregnado com caolin. Lado esquerdo do enrole. Aperte bem. O mais apertado que você puder. Pode segure por no mínimo 3 minutos. Suas mãos são o torniquete neste momento. Ele já estava em movimento. Você vai querer para aliviar a pressão. Ela disse a ele. Não aliviar a pressão. Para cima. O objetivo é a oclusão, não o conforto. Seu desconforto significa que ele está vivo. Foi rangendo os dentes. Seus olhos encontraram os dela. Do outro lado da mesa da sala de emergência. Você não é enfermeira, ele disse. Não era. Uma acusação. Era a mais pura verdade. Ele já havia declarado. Estou esta noite. Ela ajustou a posição do polegar em 2 milímetros. O dele a pressão arterial começou a se estabilizar no monitor. Ela não olhou para o monitor. Ela podia sentir a estabilização através dos polegares dela. Não fale. Você precisará medir sua pressão arterial. Ele não falou. Lá fora, o terceiro elemento alcançou o canto noroeste e encontraram o sargento artilheiro Webb à espera de eles com 2 fuzileiros navais e uma mensagem muito clara: a compreensão de como funcionam as valas de drenagem são usados no Afeganistão após 11 anos de prestar atenção em lugares onde você aprenda ou você não aprenderá nada. Qualquer outra coisa. O noivado no canto noroeste durou 4 minutos e 20 segundos. O relatório oficial da Webb seria descreve-o como uma resposta de segurança à abordagem indireta por elementos hostis. Descrição informal de Webb compartilhada com Clary, 3 dias depois, pelo mesmo motivo. O café no mesmo corredor era horrível. Significativamente mais vívido. Alarme básico: silêncio reinou aos 31 minutos. O silêncio que se seguiu foi enorme. Na sala de emergência, Clary foi fundamental para o tratamento do ferimento de Foy. Com uma precisão que fez o Corman que estavam reunidos na porta foram muito silenciosa. Seu uniforme cirúrgico estava escuro por causa do meio do peito para baixo. Suas mãos, que tinham acabado de foi pressionada contra uma artéria femoral com todo o peso do seu corpo atrás deles. Estavam se movendo agora com cuidado, destreza econômica de alguém que tinha executou essa sequência tantas vezes que a diferença entre pensar falar sobre isso e fazer isso havia deixado de acontecer existir. Ethan a estava observando. Todos eles estavam observando-a. Ela terminou linha de sutura. Ela avaliou a ferida. Ela verificou o monitor, analisou os sinais vitais, observou-se a pressão arterial. Estabilizando em 94/60, aceitável. Com tendência de alta, a transfusão que ela recebeu começou no minuto 14, fazendo o que transfusões deveriam fazer quando você percebeu o sangramento a tempo. Ela levantou o olhar. Foy estava olhando para ela. Vai precisar de um nome, disse ele.
Sua voz foi difícil e silencioso e continuou em um registro específico de uma pessoa que acaba de ser retirado de algum lugar muito escuro e está fazendo um balanço do luz. Uma luz de verdade, não apenas a da enfermeira. Ela tirou as luvas. Ela estendeu a mão. Para um par novo. Pressão arterial de foi 94 mais de 60 e aumentando. Respiração, oxigenação controlada adequada. Você está estável. Você vai precisar de uma evacuação médica. Tobago para cirurgia vascular, mas você tem tempo. Não mova a perna esquerda. Ela olhou para ele. Meu nome é Claire. Weston. Ele a encarou por um longo tempo. Momento. Não é isso que eu quero dizer, disse ele. Ela olhou para ele fixamente. Não, ela disse. Não é. Ela se virou para o balcão de suprimentos atrás dela. Ita assistia à troca de mensagens e a arquivei no lugar em sua mente onde ele estava construindo a imagem completa de quem ela era, uma pouco a pouco, devagar e com crescente compreensão de que cada peça era maior do que parecia inicialmente. O rádio tático no balcão de suprimentos estava funcionando o tempo todo. Era uma coisa pequena, uma base padrão rádio de comunicação configurado para a FOB rede tática, e estava sentada em a mesma posição desde a primeira vez de clare turno da noite, há 9 meses. Ninguém tinha lhe dito para ligá-lo. Ninguém lhe havia dito para monitorar isso. Estava simplesmente lá da mesma forma que o balcão de suprimentos estava lá e havia luzes no teto. Um pedaço de infraestrutura institucional que pessoas que usavam o prédio todos os dias tinha parado de se registrar. Clary nunca tinha parou de registrar isso. Ela tinha sido monitorando a rede tática por 9 meses. Ela conhecia os indicativos de chamada de cada um. Elemento no FOB. Ela reconheceu a voz do operador de rádio de Tóquio, um jovem suboficial chamado Garza, que administrava a rede com mais disciplina do que a maioria seus colegas. Ela conhecia a cadência particular das comunicações de Harlan quando ele estava dando instruções aos seus operadores. A precisão concisa e autoritária de um homem que estavam conversando em rádios táticos por 13 anos e tornou isso tão natural quanto possível como uma conversa. Ela também conhecia o som de uma arma tática. Rede em crise. A rede estava funcionando perto de capacidade nos últimos 29 minutos. Vários elementos relatando múltiplos contatos. A força de resposta rápida, QRF, do acampamento à direita era de 6 minutos para o fim, de acordo com a última transmissão que ela captou enquanto se movia entre o leito de Foy e o secundário ponto de acesso. 6 minutos foi um longo período. Tempo e não muito tempo, dependendo de o que você estava medindo. Ela atravessou para o balcão. Ela pegou o aparelho. A rede estava congestionada de tráfego. 2 elementos de vedação e segurança da base destacamento, todos relatando simultaneamente sobrepondo-se, pisando uns nos outros em um caos radiofônico específico que aconteceu quando várias pessoas precisavam conversar em uma vez e ninguém tinha sido designado para a rede. A autoridade. Ela esperou. Ela deixou 2 trocas concluídas. Ela identificou o pausa. Ela digitou o número no telefone. Tudo elementos. Todos os elementos. Isto é Rampart. A unidade médica está segura. Eu tenho uma. Cirurgia urgente, um estável, um pós-operatório e uma via aérea definitiva na RO2. Preciso de prioridade de evacuação médica urgente. Laceração cirúrgica da artéria femoral esquerda, pressão arterial 96/62 e estável, mas o tempo é crucial para o reparo vascular. QRF preciso da sua grade assim que chegar. Como copiar? 3 segundos de silêncio.
Que tipo de silêncio? Isso acontece quando uma sala cheia de pessoas ouvem uma voz no rádio que eles reconhecer e não reconhecer simultaneamente. Uma voz familiar em sua cadência e competência, mas associado a um indicativo de chamada que ninguém tem. Já ouvi falar disso nessa internet. Então, o de Garza voz, firme, profissional, porque qualquer outra coisa sobre a qual ele tivesse dúvidas, procedimentos de rádio não eram algo que ele. Incerto sobre. Estação chamando, identificar. Esta é a Rampart Medical. Instalação. Rolo 2 Fobic Estrel. Identificar seu elemento QRF para evacuação médica. Coordenação. Mais uma batida a menos. A voz de Arlon interrompeu. Não do rádio, da porta do Trauma Bahia. Ele estava lá parado, totalmente equipado, fuzil a tiracolo, jugular do capacete frouxa, a poeira dos últimos 30 minutos no chão em seu rosto e em seu equipamento. Ele havia entrado pelo pátio principal. Corredor de acesso, movendo-se de sua posição na linha de conversação leste após o Bassett-Ron ficou quieto. Ele estava olhando para Clary. Ele estava olhando para o rádio. Ela tinha o celular na mão. Ele estava olhando para ele. O resto da sala de emergência. Em a mesa, com Ita ao lado da cama, em um paciente sedado com um tubo de alimentação no local e a leitura de SPO2 de 96 no monitor, nas duas armas posicionadas ao seu alcance. Em tudo, ele estava observando tudo e estava muito silêncio. Muralha, disse ele lentamente. Como um homem testando a palavra. Onde foi que você recebeu esse indicativo de chamada? Ela configurou o aparelho de volta no balcão sem quebrando o contato visual com ele. Foi que me foi dado na província de Elma em 2017. Por um sargento de pelotão chamado Dias que disse que me convinha porque eu não me mexi. Quando a ficha caiu. Ela sustentou o olhar dele. Desde então, tem me servido bem. Arlon era silêncio. Ele olhou para Foy. Foy, o que? O que aconteceu? Os olhos de Foy se moveram entre Aaron e Clary com a calibragem cuidadosa atenção de um homem que recentemente tinha uma quantidade muito significativa de sangue removido de seu corpo e ainda estava processando o evento. Hemorragia femoral. Ela pegou, empacotou e disse que precisava de um nome. Sua voz era rouca. Ela sabia meu nome. Ela é enfermeira contratada. Aaron disse. Não para Foy, não para ninguém. Especificamente. Era o tipo de declaração que uma pessoa faria. Faz quando a declaração deixa de existir parece verdade até para quem o criou. E eles ainda não estão prontos para parar. Fazendo isso. Uma teia apareceu na porta. Atrás de Arlon. Ele havia removido seu capacete. Ele o segurava em uma das mãos. Ao seu lado. Ele estava olhando para Clary com uma expressão que ela não conseguia. Lido inteiramente, mas o que estava contido nele algo que olhou através do fadiga e adrenalina e o gravidade específica de uma noite como esta tipo confirmação, tipo a coisa ele vinha somando e finalmente chegou à sua conclusão, e a conclusão foi a que ele suspeitava. Tenente-comandante, a voz de Webb estava baixa. Você talvez queira para ouvir as consequências da minha parte. Antes de caracterizar a situação. Arlon se virou para ele. Webb disse para ele não fazer isso. Tudo, apenas o que era relevante. Os dois contatos no acesso principal ponto, o elemento flanqueador no porta secundária, a tática reposicionamento em toda a instalação, a chamada de rádio, a voz de uma mulher que movimentaram-se.
Conversaram e tomaram decisões em crise de uma forma que não tinha nada a ver com a faculdade de enfermagem e tudo mais para fazer. Com outra coisa, algo mais antigo e mais difícil, e conquistado em lugares que Webb reconhecido porque ele havia estado em alguns deles, e ele sabia como eles eram. Como em uma pessoa. Arnon escutou sem se mexer. Seu rosto estava fazendo algo complicado. Ela é uma civil contratada, disse ele. Sim, senhor, disse Webb. Ela não tem nenhuma experiência operacional. Autorização. Ela não faz parte da polícia. Lista de proteção. Não, senhor. Arnon olhou para Claire novamente. Ela olhou para trás. Olhando para ele. Ela ainda estava parada diante dele. Balcão de suprimentos. Seu uniforme era escuro. Do meio do peito para baixo. Suas mãos estavam limpas. Sua expressão era exatamente o que sempre foi assim, equilibrado, neutro, paciente. Ela havia sido paciente por 9 meses. Ela agora era paciente. Rampart, disse ele. Silenciosamente. Sim, ela disse. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. O alarme da base estava em silêncio por vários minutos. A rede tinha ido para tráfego de rotina, coordenação de evacuação médica, protocolos de contagem de pessoal, o administrativo máquinas que foram ativadas após a luta cessou. Lá fora, ela podia ouvir o baque das pás do rotor no distância, a Cambridge QRF chegando. Ela dava para ouvir os fuzileiros navais de Webb conduzindo varredura de segurança do perímetro externo. Ela conseguia ouvir atrás de si o suave bips rítmicos dos sinais vitais de foi monitor, estável, escalando, fazendo o que era para fazer porque ela tinha feito o que ela deveria fazer. Quem são você? Disse Harland. Ela olhou para ele. Por um instante. Ela havia sido questionada sobre isso. Questionar de muitas maneiras em muitas salas por muitas pessoas que pensavam que estavam perguntando isso e na verdade estávamos perguntando outra coisa. A maioria deles perguntava se ela tinha o direito de estar onde ela estava, seja a presença dela era justificada, que era o espaço que ela ocupava havia sido concedido a dela ou tirado dela, ou era simplesmente um erro que eventualmente seria corrigido. Ela estava cansada disso. Pergunta. Ela estava muito cansada de você pode ler o arquivo do empreiteiro. Ela disse, o comandante Shell tem uma cópia. Ela se virou para o balcão de suprimentos e começaram a repor os agentes hemostáticos com a eficiência sistemática. Ela dedicava-se a todas as tarefas que podia controlar. Neste momento, preciso preparar foi para evacuação médica e garantir que as vias aéreas de Italy estejam desobstruídas. O paciente permanece estável durante todo o período. Carregando. Se você quiser isso. Após essa conversa, estarei disponível. Arnon ficou parado na porta. Ele não fale. Ita olhou para ele e então olhou para Claire e depois olhou de volta para seu paciente, o que era correto decisão profissional, e talvez também a decisão social mais sábia disponível para ele naquele momento em particular. Webb conheceu os olhos de Claire percorreram a sala. Ele deu um único e pequeno aceno de cabeça, aquele tipo de aceno que não faz uma pergunta, do tipo que simplesmente reconhece algo que isso já é verdade há algum tempo e só agora está sendo visto. Ela assentiu com a cabeça. Então, a aeronave de resgate médico pousou na almofada lá fora e ela tinha trabalho para sim. A revisão pós-ação ocorreu em 16 horas depois, nas operações táticas centro. A sala comporta 22 pessoas, todas operador SEAL na FOB durante o compromisso. Webb e sua segurança fuzileiros navais,
equipe médica, toque operadores, comandante Sorrel, que chegou em tons frescos de verde cirúrgico, com a calma, presença constante de uma pessoa que ela tomava todas as decisões no âmbito operacional. Suíte, e tinha vindo para este quarto preparada para falar abertamente sobre o que ela sabia. Arlon estava na primeira fila, não a última fila, onde os homens mais velhos às vezes sentem-me para observar. Na primeira fila, com os cotovelos apoiados. De joelhos, olhando para o chão. Estava sentada assim quando Clary chegaram e não mudaram de posição. Clary sentou-se na segunda fila. Foy estava em Bagram para a cirurgia vascular. Ele foi para a ambulância aérea por conta própria. Ele olhou para a pulseira dela enquanto eles carregou-o. Ele disse novamente, Rampart combina mais com você. O helicóptero decolou. Ela ainda estava pensando nisso. O comandante Sorel iniciou a revisão. Abrindo um arquivo. Um arquivo pessoal. O Meridian Medical Arquivo de empreiteira do grupo para Clariar Weston, 34 anos, enfermeira de emergência e trauma, FOB Kestrel, província de Kunar, Afeganistão. A maioria das pessoas na sala nunca tinha olhado para aquilo. A maioria das pessoas na sala não conhecia arquivos como esse. Que poderia conter o que este aqui contido? Sorrel falou por 11 minutos sem interrupção. Ela relatou fatos. A maneira de um médico que entendeu que os fatos foram declarados claramente. Não foram necessárias maiores explicações. Clareira Weston havia se alistado no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ela ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais aos 19 anos. Ela havia concluído treinamento básico. Treinamento no MCRD San Diego e avançado treinamento de infantaria em Camp Pendleton. Ela havia sido enviado 3 vezes para Elmon Província com a 1ª Divisão de Fuzileiros Navais, atuando como uma equipe de engajamento feminino. Atuou em 2 dessas missões. Ela participou de 207 eventos documentados. Patrulhas de combate. Ela havia estado envolvida em 31 confrontos diretos. Ela recebeu uma medalha de ação de combate, da Marinha. E a medalha de mérito do Corpo de Fuzileiros Navais. E uma estrela de prata por ações em Nava Distrito em fevereiro de 2019 para controlando uma junção femoral hemorragia sob fogo direto contínuo e depois fornecendo 19 minutos de fogo de supressão sozinho até o rápido chegou a força de reação. O quarto estava muito silencioso. Não era educado. Silêncio de pessoas ouvindo uma apresentação, o silêncio pesado das pessoas processando a distância entre o que eles tinham supôs-se que aquilo era verdade. Sorrel continuou lendo. O último documento no arquivo era um elogio de uma agência conjunta de inteligência unidade operando na província de Elma em 2016. O texto descrevia um noivado feminino de 9 meses. Operação em equipe no distrito de Sangin. Citou especificamente o Cabo Weston por um pacote de inteligência que ela tinha desenvolvido ao longo de 6 meses. Um pacote que havia fornecido dados de segmentação para 3 missões conjuntas de operações especiais, incluindo a Operação Ridgeback. Outubro 2016. Na primeira fila, o tenente-comandante Bryce Arlon ficou completamente imóvel. O sangue deixou a superfície visível de seu rosto. Operação Ridgeback, o ataque noturno no centro de comando do Talibã em Sangin Distrito. A operação que havia ocorrido exatamente como planejado, o prédio exatamente onde os serviços de inteligência indicavam que estaria. A guarda gira exatamente como previsto, a rota de fuga secundária exatamente como marcado, com a maior precisão ação executada na carreira de Harland, após o que ele agradeceu à sua equipe e não havia perguntado por que a inteligência era perfeito, porque os operadores não perguntaram. Sobre o trabalho silencioso que os tornava únicos trabalho barulhento possível.
Ele havia conquistado o seu. Naquela noite, ele havia conquistado a Cruz da Marinha. Posição, sua reputação, o particular peso que entrou na sala quando ele entrou. Tudo construído em parte sobre um fundamento de inteligência reunida por um cabo chamado Clary Weston, que tinha entrado em aldeias hostis sem uma equipe de fogo ou apoio aéreo, carregando apenas sua capacidade de ler o ambiente e conquistar confiança de estranhos. Uma xícara de chá de cada vez tempo. 6 meses de paciência, invisibilidade, trabalho perigoso. Do tipo que ninguém filmava. O tipo que ninguém nomeou. Ela havia passado 9 meses deixando as pessoas a tratarem como móveis em um chaveiro, onde seu invisível trabalho realizado 3 anos antes havia ajudado a manter seus irmãos estavam vivos. Sorel fechou o arquivo. A sala permaneceu em silêncio por um momento. Demorou mais do que o necessário. Então ele se levantou. Virou-se e encarou Clary. As fileiras de cadeiras entre eles. Dele a expressão não era a expressão de humilhação. Era a expressão de cálculo. Um homem que chega a uma quantia que ele vinha se recusando a calcular. Havia uma diferença. Clary sabia disso. Diferença. Ela tinha visto as duas. Quero dizer uma coisa, disse ele. Na frente de todos aqui porque deveria ser dito na frente de todos. Ele fez uma pausa. Tomei uma decisão sobre quem você era. Antes que você tivesse a chance de ser alguma coisa. Eu fiz isso com base em como você era chamado, nos documentos. Eu defendi isso. Decisão errada por 9 meses. Ele a manteve presa. Olhar. Isso está em mim, e eu quero corrija isso agora nesta sala. Uma pausa. Uma mulher que coordenou a defesa de esta instalação tratou nossas vítimas sob fogo inimigo, e solicitou aquela evacuação médica de um aparelho que ela não tinha autorização para usar monitor, é o operador mais capaz que eu tenho observado neste vale. Ele fez uma pausa. Sobre a palavra. Eu usei a palavra certa que tempo. O quarto não se mexeu. Claire olhou para ele. Ela pensou em cerca de 9 meses de comer sozinho. 9 meses de ameaça. Resumos lidos em um quadro de cortiça no corredor. 9 meses de reorganização do fornecimento armários que ninguém notou. 9 meses ensinando coisas ao Ethan Cole que o manteria vivo em uma situação ela sabia que isso ia acontecer e que pessoas com autoridade para se preparar para ela havia decidido que estava fora da sua faixa. Pensou em Maya Torres, que havia passado toda a sua carreira na empresa de outra pessoa pista. Obrigada, ela disse simplesmente e diretamente. Confie na próxima antes dela tem que provar isso. É só isso que eu sou. Perguntando. A sala exalou. Depois na revisão, Ethan a flagrou no corredor. Por que você simplesmente não nos disse? Ele disse isso desde o primeiro dia. Por que não dizer? Quem era você? Ela olhou para a parede. O relatório de ameaça ainda publicado no quadro de cortiça. Tem 3 semanas e agora vindicado. Por que quem você não é algo que você? Conte às pessoas, disse ela. É algo. Você os mostra e não pode mostrá-los. Até o momento que o exigir. Ela virou-se para ele. Você precisava confiar no enfermeira. Você precisava aprender que o julgamento era digno de confiança antes de você. Conhecia o currículo dela. Se eu tivesse te contado sobre o primeiro dia sobre a Estrela de Prata e o 200 patrulhas, você teria relacionado a um gravar, não para uma pessoa. Uma batida. O registro não teria se mantido firme em aquela sala de emergência ontem à noite. Eu teria.
Ele ficou em silêncio por um momento. Hook, ele disse, você me chamou assim durante. Ela não tinha se dado conta de que havia dito isso até agora. Ela disse isso. Ela sabia que tinha. No momento em que ela precisava que ele estivesse firme, e ele estava. Ela tocou o pulseiro em seu pulso direito. Alguém ou perdida, disse ela. Ela tinha mãos como sua. Uma pausa. Ela teria gostado você. Ela teria te ensinado por 10 anos. De coisas em 3 semanas e fez você se sentir lento por não os conhecer antes. Pausa. Ela foi a melhor pessoa que eu já conheci. Sabia disso em um tiroteio e à beira do leito. Simultaneamente. Ainda estou tentando ser o que ela era. Os olhos dele brilharam. Ela estendeu a mão. Brevemente em seu ombro. Então ela foi de volta ao trabalho. O comandante da série a encontrou. No final das contas, um pedido havia sido feito. Vindo do Corpo de Fuzileiros Navais de Março Comando de Operações Especiais. Eles eram reconstruindo o sistema de formação de instrutores FET. 6 meses em Camp Pendleton, treinando próxima geração de marinhas agentes para o programa. Alguém tinha Clary e foi indicada. Só Hell a adicionou. Nome para recomendação sem hesitação. Clary largou o kit de vedação torácica. Estavam abastecendo. Ela olhou para o sala de emergência, as paredes onduladas, o armários de suprimentos reorganizados, a fotografia do Golden Retriever que ela nunca tinha tirado. A sala onde ela havia ensinado uma criança Corman confia em suas mãos no escuro. Ela pensou no próximo Ethan, o próximo jovem com bons instintos e nenhuma estrutura. Ela pensou sobre o a seguir, Maya Torre saindo de uma cidade. Aos 19 anos, ninguém tinha ouvido falar. Entrando em quartos onde ninguém esperava precisar dela até o momento em que não precisam de ninguém caso contrário. Ela disse sim antes de Sorel. Terminou a frase. Esta é a história de Clary Weston. Nos ensina. Não sobra a estrela de prata. Não se trata da chamada de rádio ou do 4 segundos na porta. Esses são evidências. Elas não são a lição. A lição é esta: competência não diminuir porque o quarto não consegue reconheça isso. Um fuzileiro naval continua sendo um fuzileiro naval. De uniforme médico. As habilidades que você adquire nos anos mais difíceis da sua vida não acabam porque você mudou o que você era. Eles ligaram. Eles esperam. Eles esperam no seu mãos e sua memória muscular e o parte de você que se lembra de cada patrulha e cada porta. Eles esperam pelo no momento em que a sala precisa deles. E nisso momento, o que a sala descobre não é uma surpresa. É simplesmente alguém que era sempre presente. Arlon havia construído sua carreira em parte baseada em trabalho invisível. Ele nunca pensei em dar um nome. Ele não era ruim. Homem. Ele era incompleto. E os incompletos podem se tornar mais completos. Se o momento for suficientemente grandioso e honesto o suficiente para mostrar a eles o que estão faltando. Essa é a graça nisso. Isso. A correção não precisa terminar em amargura. Pode terminar com um homem de pé em uma sala e dizendo a verdade sobre o que ele fez de errado na frente de todos sem hesitar. Isso também exige coragem, um tipo diferente. Clary dirigiu para o cemitério municipal de Billings antes de ela voar para Camp Pendleton. Ela ficou sentada ao lado de Maya Torres por um longo tempo. O céu sobre Montana era enorme e azul claro, e o vento se movia através dos álamos com um som como algo que está sendo colocado delicadamente no chão.
Ela contou a Maya sobre Ethan, sobre o clique no escuro, sobre Foy, chamando a rampa na rampa de evacuação médica. Ela tocou ambas as pulseiras. Vou dar aula. Eles disseram. Os próximos. Eu só vou garantir que eles saibam para onde ir, coloque a gás e como respirar em um porta e que o mais importante, uma coisa que você pode fazer neste trabalho é ser presente. Ela fez uma pausa. Você me ensinou isso. Você me ensinou tudo que valia a pena saber. Ela ficou sentada ali até o sinal abrir. Então ela se levantou, ajeitou o paletó, e voltou caminhando até seu caminhão. Ela tinha pessoas para ensinar. Ela não perca tempo. O fim. Antes de você ir, deixe-me lhe dizer uma coisa. Importante. Nós não contamos essas histórias para o algoritmo. Nós lhes dizemos para pessoas que entendem o que isso significa para sirva em silêncio. Se a história de Clá te comoveu, especialmente naquele momento em que ela pressionou, ela enfiou os polegares na artéria femoral de um homem moribundo. A artéria no escuro, e falou McCorman, de 24 anos, em sua primeira ao mesmo tempo, faça um clique cirúrgico e tome um. Em seguida, clique no botão curtir. Isso diz. Esta plataforma, que histórias como esta assunto. Deixe um comentário e me diga, você já viu alguém invisível tornar-se a pessoa mais importante do sala onde tudo desmoronou? Eu li cada um deles. Se você é novo por aqui, bem-vindo. Inscreva-se e ative as notificações. Notificações para que você não perca nada. Venha a seguir. E se alguém na sua vida precisa deste lembrete hoje, compartilhe com eles. Seja a muralha de alguém. O mundo já tem gente suficiente que espera para ficar impressionado. O que falta são pessoas que aparecem antes que alguém se lembre de perguntar.